Política Impura. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais um Política Impura. E este Política Impura, nesta quadra de Natal, começa por falar de algo que habitualmente não falamos, que é do Porto e dos seus sem-abrigo. O Porto não tem muitos sem-abrigo, sem dúvida nenhuma, comparado com outras cidades europeias, nomeadamente cidades francesas e espanholas e até de outros países ricos da Europa. No entanto, os poucos sem-abrigo que tem, é lamentável que continuem sem abrigo, a não ser aqueles que querem mesmo voluntariamente, e são alguns, são poucos, mas são alguns que querem ter a liberdade de viver na rua. Neste momento está a suceder algo de inaceitável no Porto. De 2 em 2, 3 em 3 ou 4 em 4 anos, no máximo, estão a ser feitas obras na Avenida da Boa Vista, que é a avenida central, a artéria central do Porto, que liga a zona da Boa Vista, onde estão os nossos estúdios, ao mar. Essa zona é uma zona que frequentemente está a ser intervencionada pela Câmara Municipal do Porto. Ainda há pouco tempo, salvo há 2 anos, foram feitas obras, e têm vindo paulatinamente a ser feitas obras na Avenida da Boa Vista, e este ano já uma grande parte da Avenida da Boa Vista está a ser novamente intervencionada com grandes obras de fundo, onde se vão gastar centenas, se não milhões de euros nessas obras. É lamentável que a Câmara do Porto opte por fazer essas obras em vez de investir em casas para os sem-abrigo, para aqueles que não têm a possibilidade de ter uma morada, para aqueles que não têm a possibilidade de ver concretizado o direito constitucional à habitação. Fazem-se obras inúteis e aquilo que é essencial deixa de ser feito. Não deixamos nesta quadra natalícia, em que tanto se fala de amor e fraternidade, de lembrar a necessidade de habitação dos sem-abrigos do Porto e a necessidade de se optar por investimentos que são justos, em vez de investimentos que podiam ser perfeitamente dispensáveis. Enquanto houver sem-abrigo no Porto, não deverá haver obras do género daquelas que estão a ser feitas na Avenida da Boa Vista. Passamos do problema concreto do Porto e das obras na Avenida da Boa Vista e do não investimento em habitação para os sem-abrigo, para os coletes amarelos, para as reivindicações dos chamados coletes amarelos, que passaram de França para Portugal e que alguns em Portugal quiseram imitar. Bem, verificamos que esta mobilização dos coletes amarelos foi mais uma tentativa da extrema-direita de se apropriar de um certo descontentamento social. Nós vimos que nas manifestações da extrema-direita apareceu um tal Pinto Coelho, um nazi assumido, um racista perigoso e violento, como muitos que pertencem ao seu partido. Nessas manifestações foi também preso um guarda prisional. Isto é muito grave. Um guarda prisional pertence à extrema-direita e se envolva em violentas ações da extrema-direita, incluindo nestas manifestações dos coletes amarelos. Aliás, esse guarda prisional já tinha tido problemas em 2016 e volta a tê-los este ano com os seus comportamentos fascisantes e violentos. As manifestações dos coletes amarelos foram
de certo modo, uma iniciativa da extrema-direita que se aproveitou do descontentamento de algumas pessoas, ou de bastantes pessoas, descontentamento legítimo, que pretendeu mobilizar a seu favor. Infelizmente, felizmente e infelizmente, estas manifestações acabaram por ser um fiasco. Felizmente, porque se mostrou com clareza que a extrema-direita em Portugal não tem espaço para crescer, porque as desigualdades e as injustiças não são tão gritantes como sucede em França. Infelizmente não tiveram grande adesão, porque não sendo grandes as desigualdades como em França, tão gritantes face à riqueza do país, e não sendo tão alheio aos problemas da população, a posição do governo, por exemplo, o Presidente da República é um homem do povo, está no meio do povo, ao contrário do Presidente da República francês, que tem uma pose imperial e distante do povo. E o povo português sente essas diferenças. E por isso não aderiu em massa a estas manifestações, que o Governo também e os meios de comunicação, mas sobretudo o Governo, tiveram a inteligência de fazer conotar com a extrema-direita, o que levou a uma grande desmobilização nessas manifestações. Não quer dizer, no entanto, que não tenham palavras de ordem justas. Efetivamente, hoje não é possível viver-se com 600 euros por mês, pelo menos nas cidades. Nas aldeias será possível, nas cidades não é possível, manifestamente não é possível. Relativamente ao preço dos combustíveis, que também é uma das reivindicações de alguns dos coletes amarelos e que foi a origem das reivindicações e das lutas em França, o problema dos combustíveis é complexo e não pode cingir-se à questão dos impostos. Porque se é certo que os impostos são elevados, os impostos elevados também têm a grande vantagem de ser uma dissuasão ao uso do transporte individual, uso e abuso, que frequentemente acontece, do transporte individual e, portanto, ao consumo de produtos petrolíferos que não só prejudicam a balança comercial do país, como prejudicam, sobretudo, e isso é cada vez mais grave, o meio ambiente. Os impostos são um instrumento de política económica e de política ambiental, neste caso também, e não devem ser baixados. Isso é uma coisa. Outra questão é os preços pagos pelas empresas que contratam os camionistas, sobretudo os pequenos camionistas, os preços pagos pelos transportes que fazem. Sobretudo as grandes distribuições, as empresas de grande distribuição, os Continente, os Pingo Doce, etc., empresas de grande distribuição, contratam na generalidade camionistas que têm um caminhão e usam esse caminhão para transportar mercadorias para essas grandes distribuição, distribuindo as mercadorias pelas várias lojas que têm pelo país. Os donos desses caminhões estabelecem um preço e esse preço é altamente esmagado para os donos desses caminhões. Ora, aquilo que deve suceder é, por parte dos donos desses caminhões, é organizarem-se para conseguirem, das grandes empresas de distribuição, daqueles que contratam os seus fretes, conseguirem preços aceitáveis, justos. Não será justo que eles lutem contra o Estado, que está a ter uma política fiscal aceitável, racional e protetora do ambiente.
É justo, sim, que eles lutem contra as empresas que os contratam, que esmagam os preços. E aí eles falham completamente. É bom que a sua luta seja reconhecida como justa, mas que seja corretamente direcionada para quem deve pagar. E não contra o Estado, devido aos impostos que realizam uma função de elevado interesse nacional. Bem, não deixamos também de, em breves palavras, falar do Brasil, porque o Brasil entra em novelas, a novela do Lula, que sai e não sai, há um juiz que determina a saída de Lula da prisão, há outro juiz que impede a saída de Lula da prisão. Realmente ninguém se entende na justiça brasileira. Aquilo é uma autêntica farsa de justiça. E era bom que o Poder Judicial brasileiro atentasse bem no ridículo, na falta de respeito que a nível mundial está a criar à sua volta. E parece que não consegue deixar de que se crie cada vez mais uma espécie de bola de neve à sua volta. Porque a verdade é que o juiz Moro e Bolsonaro clamam pela justiça, mas aquilo que sucede com Lula, nomeadamente com esta farsa, e a novela do Queiroz, do assessor do filho do Bolsonaro, que já por 2 vezes não compareceu, que foi proibido pela justiça de prestar declarações à imprensa. Como? A justiça protege o próprio Queiroz, um indivíduo que tem rendimentos baixíssimos e que recebe transferências que não diz de onde, de mais de 1 milhão de reais. Moro e Bolsonaro estão calados com isto, como estão calados e dão-se bem com muitos corruptos que Moro escolheu para o seu governo. E, infelizmente, continuamos a ver o futuro do Brasil extremamente sombrio. Outro país que está em ebulição é a Espanha. A Espanha, nas suas relações entre o poder central, o poder de Madrid, e o poder regional, particularmente o poder da Catalunha. A Espanha, o poder central de Madrid, recusam sistematicamente um referendo sobre a independência da Catalunha. Face à Constituição, a unidade do Estado não é referendável. Teria, efetivamente, face à lei constitucional espanhola, de se alterar a Constituição para que o referendo fosse legal. Mas Pedro Sánchez, que é um democrata e que pretende apaziguar a sociedade espanhola, está a ver-se em enormes dificuldades em conseguir esse apaziguamento, face à intransigência dos separatistas catalães. Ele, face a essa intransigência, demonstrou a força do poder central, com o objetivo não só de captar votos a nível nacional, demonstrando que não capitula, como capitulou, de certo modo, Rajoy, sem dúvida nenhuma não teve a coragem para fazer, como fez agora Pedro Sánchez, um Conselho de Ministros em Barcelona. Mas este golpe de força pode soar também, e soa para o governo regional da Catalunha, como uma espécie de provocação. Vamos a ver até que ponto é que este golpe de força de Pedro Sánchez vai fazer com que se agudize a luta dos separatistas catalães contra o governo central de Madrid. Esperamos que Pedro Sánchez seja bem sucedido na sua tentativa
de apaziguamento da sociedade espanhola. Vamos agora novamente para, como sucede praticamente em todos os programas, para um tema inevitável, que é o tema dos Estados Unidos da América. Esta semana foram anunciadas grandes decisões pelo presidente Trump e aconteceu um grande rombo na estratégia do presidente Trump. As duas grandes decisões do presidente Trump foram, em primeiro lugar, a retirada total das suas tropas da Síria, dizendo que o ISIS já não é um perigo para os Estados Unidos e inclusivamente para as forças para Israel e outros países que alinham com a estratégia americana, e que é a altura de se diminuírem as despesas militares na Síria. Por outro lado, anunciou uma retirada de metade das tropas no Afeganistão. Na sequência de negociações que estão a ser levadas a cabo entre o poder central do Afeganistão e os talibãs, terá a haver uma certa aproximação com cedências mútuas, não sabemos que cedências, mas com cedências mútuas, e certamente que a morte do líder talibã no Paquistão não terá deixado de enfraquecer muito a posição dos talibãs no Afeganistão e de tornar mais fáceis para os Estados Unidos essas negociações. Mas aquilo que se verifica é uma mudança de estratégia americana, de que já tínhamos falado aqui em programas anteriores. Essa mudança de estratégia implica, de certo modo, o abandono do Próximo Oriente, da Síria em particular, para o controle da Rússia. Como é óbvio, o abandono dos Estados Unidos da Síria deixa Assad com mãos livres no poder. Não se sabe, terá havido algumas concessões nas negociações com a Rússia para este abandono, e Assad deve fazer algumas cedências à oposição, mas no essencial ele mantém o seu poder. E a Rússia, que já tem bases militares e bases navais na Síria, vai aí ter mãos livres. Esta mudança da estratégia militar dos Estados Unidos da América, que se ligam a um enfraquecimento da importância que para o presidente Trump tem a NATO, está ligada diretamente a uma visão, uma nova visão dos inimigos principais dos Estados Unidos a nível mundial. Efetivamente, como já dissemos também em programas anteriores, os Estados Unidos deixaram de considerar a Rússia o seu inimigo principal. De certo modo, a intervenção da Rússia a favor da eleição de Trump não terá deixado de pesar nisso, mas a verdade é que a Rússia, neste momento, é uma potência que militarmente não tem grande expressão. Se é certo que tem quase tantas ogivas nucleares como os Estados Unidos, a verdade é que essas ogivas nucleares não são utilizáveis. Constituem, no fundo, uma forma de dissuasão, pese embora algumas ameaças que Putin levou a cabo ultimamente. Eu
eu dou um exemplo, os Estados Unidos têm 1.750 ogivas nucleares, como podemos ver neste quadro, e a Rússia tem 1.600. Longe dessas ogivas nucleares está a China, que tem 280 ogivas nucleares, menos até do que as 300 ogivas nucleares que tem a França. No entanto, pese embora essa proximidade de ogivas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos, a verdade é que a desproporção do restante poder é abismal. O poder aéreo dos Estados Unidos é incomparavelmente superior ao da Rússia. Os Estados Unidos têm 13.362 aviões, enquanto que a Rússia tem apenas 3.914 aviões. Ora, de hoje em dia, o poder aéreo é um poder absolutamente determinante em qualquer conflito mundial. É certo que a Rússia tem 20.300 tanques e os Estados Unidos apenas 5.884. Tal não se deve apenas ao facto de a Rússia ser um país de 2 continentes, mas deve-se também ao facto de a Rússia continuar a seguir uma política militar que vem desde os tempos da União Soviética, em que Putin foi formado, e que levam a que se considere o poder dos tanques decisivo em qualquer batalha. Ora, hoje é mais que evidente que o poder dos tanques não é decisivo, que neste momento as batalhas de tanques como aquelas que ocorreram na zona de Leningrado e na Ucrânia na Segunda Guerra Mundial e nas Ardenas na Segunda Guerra Mundial, são batalhas completamente impossíveis de repetir, porque a destruição dos tanques, o combate entre os tanques não se faz de tanque para tanque, mas far-se-á de engenhos telecomandados, nomeadamente engenhos telecomandados a partir de terra ou a partir de aviões, que destroem com toda a facilidade o poder dos tanques. Portanto, a Rússia, efetivamente, não tem poder militar. Por outro lado, o próprio investimento da Rússia, embora sendo relativamente grande, o orçamento de defesa da Rússia, embora sendo relativamente grande em termos de percentagem do PIB, quando comparado com os Estados Unidos, o orçamento de defesa da Rússia é de cerca de 4,3% do PIB e o orçamento de defesa dos Estados Unidos é de cerca de 3,1%, mas essa diferença, em termos absolutos, traduz-se numa diferença abissal a favor da América. Enquanto que os Estados Unidos da América gastam 647 mil milhões de dólares no seu orçamento de defesa para 2018, a Rússia gastou apenas 47 mil milhões de dólares no seu orçamento de defesa. Portanto, mais de 10 vezes menos em termos absolutos gasta a China, gasta a Rússia. Note-se, ou melhor, gastam os Estados Unidos do que gasta a Rússia. Note-se que o orçamento de defesa da China já não é tão desproporcionado relativamente aos Estados Unidos. O orçamento de defesa da China é de 151 mil milhões de dólares, mas corresponde apenas a 1,9% do PIB chinês, enquanto, como já dissemos, o orçamento de defesa dos Estados Unidos corresponde a 3,1% e da Rússia a 4,3%. Comparando o investimento da China com o dos Estados Unidos e com a da Rússia, o investimento militar da China é incomparavelmente inferior.
Claro que, tendo em conta que a China tem praticamente o dobro das tropas dos efetivos militares que tem a Rússia e até, de certo modo, os Estados Unidos. A China tem 2 milhões 183 mil militares, a Rússia 1 milhão e 31 mil militares e os Estados Unidos 1 milhão 281 mil militares. Ora, essa vantagem da China não é uma vantagem significativa na medida em que cada vez mais não é o homem que conta em termos militares, mas é sobretudo a tecnologia. E aí a tecnologia que é verificada no poder aéreo dos Estados Unidos, como disse, 13.362 aviões, enquanto que a China tem apenas 3.035 aviões. Não parece que a China tenha capacidade para, em termos militares, fazer frente aos Estados Unidos. Mas também não é isso que interessa, embora a China tenha um poder naval superior ao da América. A China tem um poder naval, de certo modo, a China está a investir naqueles tempos do almirante Zheng, que iniciou um célebre almirante chinês que iniciou as grandes viagens chinesas de ligação comercial da China ao resto do mundo, particularmente à África, e que pretendia vir até a Europa. A China está a investir no poder naval e neste momento tem 714 grandes unidades de guerra, e enquanto que os Estados Unidos têm apenas 415 e os russos 352. Portanto, há aqui, no fundo, o poder militar dos Estados Unidos é o poder militar mais importante a nível mundial. No entanto, e isso não pode deixar de ser referido, há dados que mostram que a China, embora com um poder militar neste momento, em termos reais inferior ao dos Estados Unidos, acaba por, no conjunto de índices que implicam o peso relativo das grandes potências a nível mundial, estar já à frente dos Estados Unidos. Esse índice é um índice que conjuga 6 indicadores, nomeadamente a população em geral, a população urbanizada, a produção de ferro e aço, o consumo de energia, o pessoal militar e a despesa em defesa. Tudo isso, analisado em conjunto, a China está à frente dos Estados Unidos. E, curiosamente, a Índia está a aproximar-se dos próprios Estados Unidos nesses índices. Não admira, dada a população da Índia e dado o investimento militar da Índia também. A Índia tem um investimento militar que é idêntico ao da Rússia e que constitui cerca de 2,5% do PIB da Índia. Ora bem, este panorama do poder militar a nível internacional está a refletir-se na estratégia de Trump. Ele percebeu que realmente a Rússia já não é, quer em termos económicos, quer em termos militares, o grande inimigo, o grande adversário dos Estados Unidos da América, que o grande adversário está a ser a China. E deixa a zona estratégica da Rússia, o espaço, aquilo a que os estrategas militares chamam o espaço vital, deixa-o livre para
a Rússia. Já, de certo modo, deixou livre a Ucrânia e está a deixar livre o Médio Oriente com este abandono da Síria. Este abandono da Síria não é pacífico nos Estados Unidos. E a saída da Síria implicou o abandono do governo do general James Mattis, um general altamente considerado nos Estados Unidos, e ele deixou o cargo de secretário da Defesa em confronto com a estratégia de Trump. Mas, para além do significado do abandono da Síria relativamente às relações entre os Estados Unidos e a Rússia, há algo mais importante na política regional que significa esse abandono. Para mim, juntamente com Putin, Erdogan, o presidente da Turquia, é o chefe de Estado mais maquiavélico que o mundo tem nos dias de hoje. E essa retirada dos Estados Unidos da Síria significa outra coisa. Significa que Erdogan vai ter mão livre para combater os curdos, que neste momento são o seu inimigo principal. Os curdos deixam de estar protegidos pelas tropas americanas e passam a ter de se defrontar diretamente com as tropas turcas de Erdogan. Isso só foi possível porque Erdogan encostou à parede a Arábia Saudita. Encostou à parede através do assassinato de Khashoggi, levado a cabo pelo Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Não sabemos até que ponto é que ele terá caído na ratoeira e terá sido influenciado para cometer esse crime, mas a verdade é que tudo indica que esse crime foi devidamente esperado, se calhar preparado também por Erdogan. Só assim se concebe que Erdogan tivesse não só gravações de áudio, como gravações de vídeo, de conversas do próprio príncipe com os seus agentes na Turquia que mataram Khashoggi. E usando essas informações, que seriam impossíveis de esconder e que poderiam levar a um julgamento, à exigência de um julgamento do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, através dessa pressão, Erdogan conseguiu ter as mãos livres. Quem ganha é a Rússia, é Erdogan. Quem perde são os curdos e, sobretudo, Israel. Israel percebeu agora que aquele que parecia o presidente mais amigo do atual poder judaico afinal de contas, deixa o poder judaico ao abandono. Será cinismo de Trump? Dar por um lado o secundário e tirar por outro lado o essencial? O tempo irá dizer se é apenas um golpe cínico de Trump. Mas a verdade é que Netanyahu já percebeu que tem de se defender sozinho. E o jornal Yediot Aharonot, um dos jornais mais influentes de Israel, na sua última edição, não deixou de referir que Israel tem de contar a partir de agora consigo mesmo, só consigo mesmo. E não deixou de referir algo também muito importante
e que corresponde ao resultado deste abandono. Este abandono é também um convite à escalada bélica no Médio Oriente. E anuncia-se uma escalada bélica que não sabemos quais as consequências que irá ter. Irá ter sequer boas, se calhar, ou com toda a certeza, boas consequências para a economia americana, porque o investimento em material militar americano irá ter um bom escoamento nessa escalada bélica. No entanto, as populações do Médio Oriente, cada vez, particularmente os palestinianos, e até, de certo modo, os israelitas, cada vez têm mais a recear desta nova política isolacionista de Trump, que deixa o Médio Oriente ao abandono e promove uma escalada de violência que não se sabe onde vai parar, nem se sabe o que irá trazer. E com isto despeço-me, esperando que o ano novo que se avizinha não traga essa escalada de violência de modo a tornar o mundo ainda mais um local de sofrimento, como sucede para uma boa parte da humanidade, particularmente aos palestinianos no Médio Oriente, palestinianos e sírios no Médio Oriente. E desejando também a todos os que me ouvem, desejando-lhe um Feliz Natal, boas festas e também um Feliz Ano Novo desde já. Política Impura. Um olhar sobre a semana.